A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu glorifico a Deus pelas pessoas que estão presentes conosco neste momento. Posso saudar algumas delas. Quero saudar meu amigo Nadson. Também queria saudar especialmente, de uma forma muito carinhosa, também a pastora Esté Gouveia, que estava conosco no outro site, mas ela não apareceu mais aqui neste outro. Mas mesmo assim quero saudá-la com todo o amor e carinho. É a nossa mãe querida. Minha mãe o nome dela era Maria José, está com Cristo. Mas antes dela morrer, minha mãe disse à pastora Esté: cuida do meu filho como uma mãe. E ela tem feito isso até o dia de hoje. Eu glorifico a Deus pela vida dela, pelo seu carinho, pela sua amizade, pelo ser humano tão maravilhoso que ela é para mim e para toda a minha casa. Quero saudar a Tatis, Drone Nordestino, Miriam Souza, que sempre está conosco, São Francisco, meu querido amigo, ex-colega de aula, mestre Aguiar, paz do Senhor Jesus, Gil, Guga 123, glória a Deus também pela sua vida, Ramos, a paz do Senhor Jesus, Samuel Braga, Josiel Borges, Jocelino Alves, Vando Matias, a paz do Senhor Jesus, José de Oliveira. Deus continue abençoando a cada um de vocês de forma extraordinária. Também temos aqui Marcelo Martins, que já em Lisboa já faz parte, já é membro da família Osana. Você pode fazer aí, você pode aí dar um sinalzinho e também pode se tornar membro desta página. Neide Amorim, Deus continue abençoando. Também a minha nora, Emily Rocha, esposa do Maicon, que está comigo aqui. Glad, Deus abençoe sua vida. Eliseu Júnior, Deus abençoe Eliseu. Rafael Santana, Felipe Miller, amém. Todos sejam abençoados. Recebemos essa bênção. Edmilson Costa, Jefferson Leonel, Cleomar Oliveira, paz do Senhor Jesus seja com vocês. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Lucenilson Almeida, Hernanes Davi, a paz do Senhor. Cristiano Pereira, Luciene, Ludecorarte, isso mesmo, sempre está conosco. Ela também é do Grupo Verde, é isso aí, do Grupo Verde. Cláudio de Oliveira, Sandro Gouveia, paz do Senhor. João Pessoa, Daniel, Deizilane, minha sobrinha, em Belém do Pará, seja bem-vinda. Jorge Luiz, glória a Deus. Marcílio Araújo, Isabel Marques, Adilson Camilo, paz do Senhor, meu amigo. Luiz Alberto Guilherme, Dalva, Deus abençoe a irmã Dalva, glória a Deus. Muita gente, deixa eu ver se eu consigo aqui. Rosimeire Lima, Gelson Kim, José França, paz do Senhor para vocês. Biesa Queiroz, a paz do Senhor. Lucenilson Almeida, glória a Deus. Carlos Profissional, a paz do Senhor Jesus. Paulo Henrique, Walter Pacheco, Marlon Roberto Silva de Souza, a paz do Senhor. Paz, paz, paz. Haja paz em Jerusalém. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Ontem eu escrevi no meu Face dizendo: haja paz em Israel, haja paz em Jerusalém. Então eu descobri que no meio mesmo dos cristãos, algumas pessoas que odeiam Israel. E algumas delas disseram assim: eles mataram o Messias, eles merecem sofrer, eles merecem o holocausto. Então dentro do nosso próprio povo existe um grupo joio que odeia a nação de Israel. Quando a Bíblia fala que as folhas da figueira, que os brotos da oliveira, da figueira aparecessem, que nós olhássemos para cima,
porque a nossa redenção estava próxima. Então, Israel é um sinal para nós. Ele vai ter uma experiência, sim, vai ter uma experiência, porque eles têm que passar por esses 7 anos que faltam para completar os 490 anos das 70 semanas de Daniel. Eles vão passar, mas eles serão redimidos, como nós também seremos redimidos. Assim como Israel depende da redenção, nós também dependemos da redenção. Todos nós. E não pode haver ódio no nosso coração. Nós não podemos odiar os árabes. Nós não podemos odiar as nações, porque Deus tem um propósito com os árabes. Os árabes terão um programa para cumprir o projeto escatológico de Deus. Está escrito em Isaías que Deus restaurará os árabes e eles serão instrumentos de louvor a Deus. Agora, o que nós não podemos tolerar é exatamente o terrorismo e os grupos terroristas. Isso não quer dizer que ele pertence a uma nação, porque há grupos terroristas em muitas nações da Terra. Então, nós não estamos contra árabes, nem contra judeus. Nós estamos contra o terrorismo. Essa é a nossa mensagem. Quero também continuar saudando Daniel Barbosa, Marcílio Araújo, Luciene, Pastor Francisco Adalto, um grande abraço para você, Valdemir Silva, Vando Matias, Pastor Esther, acabo de fazer uma homenagem especial à sua pessoa. Espero que a senhora tenha ouvido. E a senhora merece essa minha homenagem, minha querida mãezinha amada. Saudações a todos da sua casa. Marlon Rogério Silva, obrigado pelos seus corações. Alex Menezes, grande abraço, meu amigo, profeta José. Luiz Henrique Pereira, grande amigo, Paulo Abdala, sua esposa, sua família. Muita gente aí, Virgínia Lima, Rosimária Xavier, Jorge Ferreira, paz do Senhor, aleluia. Lourdes Rodrigues, Kim, faz tempo que eu não te vejo, rapaz. Onde você anda, Kim? Por onde você anda, meu amigo Kim? Remy, olha, Michael, Remy Magalhães, lá de Belo Horizonte, saudando ele e a sua esposa querida, Luciana Amoroso. Deus abençoe. Mauro Ferraz, faz tempo que eu não te vejo, hein? Fernando Ferro, a paz do Senhor, aleluia. Muita gente boa que está aqui alegrando meu coração. Bruna Stephanie Moraes aí, de São Paulo, aí Santo André, saudações seu esposo. Ei, pastor Esther, esse coraçãozinho aí na mão, muito obrigado pelo carinho. Também Giovanni, eita glória, Juscelia Nogueira, Cristina Rocha. Marco, vale a pena eu saudar essa turma aí, vale a pena eu falar com eles, Marco, antes de começar aqui a nossa aula. É uma alegria quando a gente é saudado também. Lídia Araújo, Lucélia Nogueira, Wallace Mota, Diego Coziol, Carlos Silva, Jadson Mota, Diego Dias do Prado. Eita, o coração tá tristezinho aí. Mas ou você é da Suíça ou você está querendo mostrar que também está pesaroso como eu. É assim que eu me sinto, nosso povo sendo ferido. Neide Amorim, pensei que você não ia entrar aí. Cadê o Jorjão, doutor Jorge, pastor Jorge, pastora Neide, Deus abençoe. Eita, é uma alegria mesmo, Virginia. Assim a gente ouve. Lucélia Nogueira, Lúcio Rodrigues, Dude Souza, Juan Quadros, Marcílio Araújo, Deus é fiel, aí, Deus é fiel. Eduardo Diniz, aleluia, bendito seja Deus. André Bonfim, poxa, fazia tempo que eu não lia seu nome, hein? Juan Quadros, Sidney Alves, Luiz Fernando Batista Pereira. Oh, glória a Deus, amém. Ministério Cristão Ebenezer, isso mesmo. Luiz Fernando Batista Pereira. Júlio César Rodrigues, coraçãozinho também. Cristiano Silva. Eduardo Severino da Silva. Glória a Deus. Wellington de Souza.
Aí uma paz, um abraço para Ana Carolina Elias Fal, São Paulo. Está dado aí. Nelis Nelson. Fazia tempo que eu não te via, meu amigo. Valdeci Bispo Tanchan. Eita. Virou membro aí, virou membro. Tá, fé, muito feliz, muito feliz. Ele virou verde. Torne seu membro aí. Faça um favor para você mesmo. Jeová José, Deus abençoe. Lourdes Rodrigues. Sandro Gouveia. Eita. Meu Deus, é do tempo do Twitter. Faz tempo isso, hein, cara? Faz tempo, hein? André Bonfim. Marcelo da Silva Barros, já dei sua saudação. Pastor Josenildo Nunes, Maranhão. Rapaz, lá do Maranhão, Deus abençoe. Jobson Macena, paz, mestre. Paz também para você, meu querido irmão. Marcelo Martins, um abraço mais uma vez. Eduardo também recebe um grande abraço. Adriano Silva Viana. Wenderson Dumer. Vocês vão ouvir o barulho de um camarada que está andando para lá e para cá numa lambreta. Está fazendo um barulho tremendo aí, aqui na frente do estúdio, que está tão forte que está passando as portas. Centro de Capacitação Teológica Teles, a paz do Senhor. Marlon Silva, Juan Quadros, Douglas Michael. Boa noite. Elielda Oliveira, Luiz Alberto Guilherme, Juan, Deison Kim, Cristina Rocha, Júnior Magalhães, dupla Jade Remichele, tá falando em línguas, Josina Araújo, eita aí, mas colocou aí, como que se torna membro aí, tá aí os amarelinhos aí, Juan Quadros. Vamos então, Maico, para a nossa classe preliminar. Essa classe preliminar não é ainda o curso. Nós daremos 3 classes preliminares hoje, amanhã e depois. E estas 3 classes, elas não são classes longas, elas vão direto ao ponto a respeito daquilo que a gente vai tratar, daquilo que a gente vai falar sobre a ceia do Senhor. Eu estou aqui com um pequeno, será que dá para eles verem, mano? Estou aqui com um pequeno, que eu chamo o pequeno absurdo. Um pequeno absurdo que eles estão fazendo. Aonde nós chegamos, a falta de completo entendimento a respeito da ceia do Senhor. E eles estão dando uma hóstia. Dá para eles verem isso aqui, Marco, aqui que eu estou puxando? Isso aqui não tem nada a ver, eu não sou contra o fato de você se cuidar a respeito da pandemia e tudo, mas alguns pastores acharam tão bom isso, por uma série de razões, mas eu não estou falando isso ofendendo as pessoas. Eu estou falando isso porque é minha obrigação ensinar a verdade da palavra de Deus. Então, passou a pandemia e os pastores continuaram com esses copinhos, Maico. Esses copinhos. E aqui você tira uma hóstia aqui de dentro. Aqui. Dá para eles verem? Aqui, ó. Aí você, o pastor lá, preguiçoso, não quer mais ter o trabalho de partir o pão. Aí o que é que tem? Os irmãos estão tomando o vinho com uma hóstia. Isso aqui é uma hóstia. Isso aqui é uma hóstia que é dada lá naquela igreja. Isso aqui é uma hóstia. Então a igreja evangélica está voltando para trás, ela está andando para trás na sua maioria. Né? Não a igreja organismo, porque os que são da igreja organismo, pessoas que são verdadeiramente fiéis, eles jamais vão aceitar isso aqui. Jamais vão aceitar isso aqui. Então, esse detalhe aqui me chama muita atenção, porque, meu Deus, eu não tenho nem palavras para sentir o meu coração repudiar as tantas bobagens que nós temos visto na ceia do Senhor. Então, temos visto também nas igrejas, os líderes, os pastores tomam o vinho num cálice mais ou menos semelhante a este aqui.
E o povo que dizima e oferta, que deve ser respeitado, toma num negócio desse aqui, de plástico, de qualquer maneira, que eles compraram a rodo. Ninguém sabe quem embotelhou esse vinho. Ninguém sabe quem foi que fez essa massa. Tudo que vem de lá, do lado de fora, para ser colocado na mesa do Senhor. Eu disse outro dia para um amigo, pastor, por que o senhor coloca essas uvas de plástico aí? Isso é tudo falso. Isso é tudo pirataria. Esse pão feito de jornal amassado e depois pintado, e vocês colocam isso na mesa do Senhor. Na mesa do Senhor, o pior. Quando você vai para fazer sua festa de casamento, sua festa de aniversário, a festa de aniversário do pastor da igreja, meu amigo, se colocar ali alguma coisa que seja pirata, eles vão pular, eles vão saltar, eles vão brigar, eles vão chutar o pau da barraca. E ali está o principal, o pastor, a esposa, 4 ou 5 ministros. Falo isso com amor, viu, irmãos? Não estou criticando as pessoas que fazem, mas eu estou querendo ensiná-los a veja a diferença. Quem te sustenta, quem leva o dízimo e a oferta, vai receber esse canequinho aqui, bem furreca. E você que é o bonachão, bonzão, o líder da igreja, você está tomando sim. E eu quero dizer para vocês, mude isso aí. Se você está tomando nesse cálice, o povo inteiro que está sentado ali tem direito de receber também um cálice igual ao seu. Porque você não é diferente deles. Que nós temos visto que na história a Igreja do Senhor Jesus, ela se tornou sacerdotalista, isto é, ela é representada pelo sacerdote. Mas isso não quer dizer que a igreja não é também uma sacerdotisa ou composta de sacerdotes reais. Cada membro da Igreja do Senhor Jesus pode e tem poder e tem autoridade para ministrar a palavra do Evangelho. Eles se sentam ali porque eles elegeram ou escolheram ou receberam a escolha de Deus de ter ali um líder sobre a cabeça deles. É como os bispos. Os bispos, a palavra bispo vem de primus inter pares, uma frase em latim. Primus, primeiro, primus, inter, entre, pares, os iguais. O primeiro entre os iguais. Todos somos sacerdotes reais. Jesus disse, eu não posso batizar, porque o batismo nas águas é o batismo do Espírito. Ele nos batiza em Cristo. É o batismo do Espírito que ele usa o ministro para que o ministro, então, represente o Espírito Santo e batize aquele elemento nas águas que é o corpo de Cristo. Então é o Espírito Santo batizando o elemento no corpo de Cristo. É o Espírito nos batizando em Cristo. Então ele não podia batizar. Por quê? Porque o batismo era para dizer que nós estamos sendo batizados nele. Então ele foi inteligente. Lucas capítulo 4, verso 1. Jesus mesmo não batizava. E por que não batizava? Porque o batismo representava ele. Então, como ele, que representa as águas, vai ser o ministro do batismo. Então ele foi sábio, ele foi inteligente, ele foi tremendo. E muitas vezes nós não temos nem sequer uma ideia. Então, quando eu vejo, escute a palavra, escute a palavra, escute. Pare um pouco para escutar o que eu estou falando para vocês. Quando nós realizamos a ceia no Seminário Osana, quem é aluno que já participou do Seminário Osana, todos nós temos uma copa pequena. Jamais vocês vão ver eu dando isso aqui para o povo. Nunca vão ver. Jamais. Muito menos uma hóstia. Essa hóstia aqui. Mas você quer essa hóstia? Eu posso te dar depois. Não. Não quer não? Essa hóstia?
Meu Deus, nós chegamos a esse tempo. Então eu vi os pães, quando nós começamos a falar sobre isso em 1990, em São Paulo, na igreja do pastor Jabes Alencar, a ceia do Senhor era servida em quase todas as igrejas do mundo inteiro nesse período. Quando nós começamos a falar do embezelamento, do ato de embelezar, que assim, ainda é menorzinha do que essa, né, Maico? Todos nós lá no seminário estamos menorzinha. E eu não tenho uma especial para mim, grandona, não, senhor. A minha é igual. Nós todos somos iguais no corpo de Cristo. Então o Senhor Jesus, ele está triste com muitos de nós, muito. E agora eles estão fazendo a ceia do Senhor já parecida com uma missa. E estão se vestindo até, eles querem uma indumentária igual a dos curas, a dos padres. Eu sinto uma inveja em determinados pastores, que eles pensam assim, nós só temos esse paletó, essa gravata, né, ou vestir uma roupa qualquer. Irmãos, qual é o sentido da ceia do Senhor? Você está percebendo que nós vamos estudar muitas coisas. A outra ceia que eu vi também, a irmã colocou um pano vermelho, e aí ela colocou um tecido vermelho, Maico, colocou assim dentro do vaso, e aqui está a ceia, aqui está a mesa. Aí ela colocou assim, esparramou aquele lençol no chão. Ela esparramou aquele lençol no chão. Aí eu disse assim, irmã, por que a senhora fez isso? Qual foi o seu propósito? Eu falei com ela. Disse, não, é porque o sangue foi derramado. O sangue foi derramado, o sangue foi jogado, foi lançado. Eu digo, ei, calma. A Bíblia diz que o sangue era aspergido nas pontas do altar, na parede do altar, e o sangue, ao ser aspergido, representava o pacto de Deus para com o mundo, para com o seu povo e para com o seu tabernáculo. O que ele estava fazendo é santificando. O sangue de Jesus não foi jorrado, caído, lançado. Mas aí a irmã fez, isso ficou bonito. E sabe o que aconteceu? Isso começou lá em Belo Horizonte. E como começou lá em Belo Horizonte, todas as igrejas do Brasil começaram a fazer isso. Até que um dia eu comecei a falar sobre o poder do sangue, a importância do sangue. Nem Satanás pôde ficar com o sangue que foi o preço da redenção. Foi depositado em juízo, ele tinha que ser lançado sobre a arca. Aí ela disse, irmão, você sabe que eu não sou doutora em teologia, eu sou médica, mas, eu não posso de forma nenhuma chegar lá e dizer assim, por que você colocou isso aí na sua receita? Eu quero questionar esse remédio que a senhora colocou nessa receita. E por que você quer questionar? Porque eu não concordo. Mas você sabe por que eu pus esse remédio aqui? Não, eu não sei, mas eu quero questionar. Mas eu não sou médico, porque eu tenho autoridade para questionar. Eu nunca estudei. Eu nunca sentei numa faculdade teológica, nunca sentei numa escola, mais simples que seja, ainda que seja lá no quintal da igreja. Nunca sentou para aprender a palavra e quer questionar o ensinamento bíblico correto de um teólogo de verdade, que pagou preço para estudar. Aí vem qualquer um, abre a boca e não sabe do que está falando. Eu estou falando sério. Eu estou falando da mesa do Senhor. A mesa do Senhor. O que você tem visto na mesa do Senhor? Que estranho, por exemplo, que essa é a minha primeira aula aqui, ó. Olha o que nós temos para estudar aqui. Esse aqui é o meu... Olha só que lindo, hein? Aqui, ó. Olha só o tamanho do calhamaço aqui. Vou colocar aqui para vocês, ó. 244 páginas de ensinamento que vocês vão receber. Não é uma apostilinha, não, de 20 folhas, furreca, mimeografada. Isso aqui é um livro de primeira categoria que eu estou dando para todos vocês que fizerem parte desse, meus irmãos.
É um livro enorme. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui para vocês, aqui, ó. Olha só aqui, ó. Ó, aqui, ó. Olha aqui, olha isso aqui. Olha só isso aqui. E o que tem aqui? O que tem aqui? O que tem aqui, Maicon? O batismo necessário antes da ceia. O memorial da oferta animal. Da primeira ceia do Moriá à cruz. A Páscoa, o maior tipo da ceia. A bacia, o jejum e o fermento. Eu estava falando com um grande amigo meu que eu amo muito, mas amo de verdade, porque ele é uma bênção na minha vida. E ele estava fazendo a ceia do Senhor e eu olhei aquilo. Aí na hora de fazer a ceia, ele pegou aquele gel, passou na mão e para pegar no pão e passou o gel e toda hora ele vinha e punha gel na mão e tal. E eu acho que ele tem um problema de toque. E aí ele estava fazendo a ceia. Terminou a ceia, eu com carinho chamei ele e falei assim: ô meu amigo, meu filho amado, você não tem ideia do que significa a bacia com água como elemento da ceia do Senhor. Porque eu vi você limpando a mão com álcool gel. Ah, se você soubesse o valor da bacia com água e o que ela significa na ocasião da ceia. Eu fui noutra igreja, lá na Flórida, e lá os camaradas trouxeram uma pia feita só para ceia, puseram um canal ali até a torneira, e os pastores lá abrem a torneira e lavam a mão. Cadê a bacia? Eles tiraram a bacia. Qual é o papel da bacia? Os elementos da ceia do Senhor. Os elementos da ceia do Senhor, irmãos, olha só os elementos da ceia do Senhor. Vou colocar aqui, Maicon. Dá para pegar aqui? Aqui está a mesa. Aqui está a mesa. Muito bem. A mesa. E aí você tem. Olha o que você tem. Você tem o pão. Você tem o pão. Você tem o vinho. Você tem o azeite. E você tem a bacia. Então, o que você tem aqui? Você tem o trigo, você tem a água, você tem o azeite e você tem o azeite e você tem o vinho. Você tem o azeite e você tem o vinho. Então, vocês têm 4. Número 1, o trigo. Número 2, o vinho. Número 3, o azeite. E número 4, a água. Esses são os elementos. Esses são os elementos. Não se esqueça que quando Jesus estava ali na cruz do Calvário, de braços abertos, que ele estava ali na cruz, não se esqueça que quando colocaram aquela lança do seu lado, ele estava edificando a sua igreja ali. E ali saiu água e saiu sangue. Nunca se esqueça disso. Isso é um princípio. E ela é um memorial muito importante. Quando eu fui para o México em 1992, eu perguntava para os pastores lá do México, dizia,
quanto tempo faz que vocês não realizam a ceia do Senhor? Eles diziam, ceia do Senhor? Acho que uns 3 anos, 4 anos. Eu achei que era só aquele pastor que tinha negligenciado esse grande evento da igreja, que deve ser realizado sempre. Na igreja de Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva, ele era realizado a cada serviço. Todo culto era um memorial da ceia do Senhor. Algumas igrejas que eu conheço realizam de 15 em 15 dias. E outras somente uma vez por mês. E outras 2 ou 3 vezes ao ano. Porque eles não sabem o que significa a ceia do Senhor. Então aqui estão os elementos da ceia do Senhor. Então nós temos aqui, nós temos o vinho, que representa o sangue, a água, que representa a palavra, sangue, o trigo, que representa a carne de Cristo, e o vinho, que representa o sangue, que representa a vida, e o azeite, que representa a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo. Mas se nós fôssemos literais, se você quer ser literal, abençoado mesmo, vai faltar aí para você mais algumas coisas importantes. O que será que o pastor Dori está mostrando aqui para nós? A verdade. Estou mostrando a verdade para vocês. Que a Bíblia fala. A verdade. Eu queria mostrar para vocês algo importante sobre isso. Ainda não estou no curso, estou apenas abrindo a mente de vocês, o entendimento de vocês, para que vocês façam parte. Né? O profeta José, o azeite, ele era salpicado em cima do pão. O azeite de oliva era salpicado em cima do pão. Então o pão não vinha seco, ele vinha com a unção, né? Ele vinha untado com azeite. Onde você aprendeu isso? Não pergunte essas coisas. Vamos na palavra. Então, algumas coisas importantes que nós vemos aqui, se você quer ser literal, eu vou falar muitas vezes isso aqui, Mike. Não é pouca, não. Muitas vezes eu vou falar sobre isso, mas estou falando tranquilo. É que há um princípio aqui, que toda vez que você oferecia uma oferta, que ela podia ser pacífica, olha aqui, ó, e poderia ser pelo pecado. A oferta pacífica que a pessoa oferecia, por exemplo, se ela quisesse oferecer um cordeiro, e a outra também quisesse oferecer um cordeiro. Olha a diferença muito grande. A oferta pacífica queria dizer que você queria paz com Deus. Paz com Deus. Olha isso aqui. E a oferta pelo pecado é que você queria o perdão de Deus. Perdão de Deus. E entre a oferta pacífica, que é uma coisa muito importante, está a oferta vegetal. Eu vou colocar aqui oferta OV, oferta vegetal, vocês vão entender aqui, está dando para ver aí na visão? A oferta vegetal ela era composta de um sal, ela era feita de azeite, com azeite, ela era apresentada, vou colocar aqui, ó, sal, azeite, havia incenso seria, vou colocar aqui o incenso aqui, o incenso,
ela era trazida, as pessoas traziam com um bolo de 2,2 litros de trigo. Ela era trazida com uma libação, que era 5 litros, para ser derramada no altar, para que, quando ela fosse queimada, subisse. 5 litros de vinho. Ela também, era trazida nessa bandeja. Então, havia uma bandeja especial, em que todos esses elementos que eu estou falando aqui para vocês eram colocados nessa bandeja. E essa oferta era chamada de oferta vegetal ou oferta de manjar. E tem um outro nome que a Bíblia dá, que que está em Joel. Deixa eu ver o nome aqui, só para eu não errar. Para eu não escrever errado para vocês. Deixa eu ver aqui. Oferta de cereais. Ofertas de cereais. Por causa dos cereais que eles traziam. Oferta de cereais. Todos esses eram a mesma oferta. Vegetal, de manjar ou de cereais. Só mudava de nome, mas elas eram compostas de sal, azeite, incenso, trigo e vinho. Essa oferta sempre era colocada no dia em que a pessoa oferecia ou uma oferta pacífica para buscar paz com Deus, que era animal, uma oferta animal. Sempre que oferecia-se uma oferta animal, sempre tornava-se necessária a oferta vegetal, ou de manjar, ou de cereais. Sempre que alguém oferecesse uma oferta animal, ou oferta pelo pecado, ou oferta pacífica, que não era por pecado, mas sim para ter paz com Deus, então a pessoa oferecia também uma oferta chamada oferta vegetal ou cereal, oferta de vegetais, ou oferta de vegetal, ou oferta de manjar, ou oferta de cereal. Mas no meio dessas ofertas existia uma outra oferta, que era uma oferta pacífica. Era vegetal, era de manjar, era de cereal, só que se podia acrescentar fermento. E a única oferta vegetal, de manjar, de cereais, que não podia, de forma nenhuma, trazer fermento, era quando ela acompanhava o sacrifício animal. Quando era uma oferta de primícias, toda oferta de primícias tem sal, azeite, tem incenso, tem trigo e tem vinho. Toda oferta de primícias. E a única oferta dessas pacíficas de vegetal, de manjar ou de cereal que podia se colocar fermento era na oferta de primícias, porque ela fala da ressurreição de Cristo. Ela fala da ressurreição. Então, a oferta vegetal que acompanhava o animal era memorial da morte do animal. Mas a oferta de primícias, que também era vegetal, era memorial da ressurreição. Mas como que você vai aprender isso se você não estudar com quem entende e sabe te explicar? Como é que você vai aprender isso se você não tem quem te ensine estas coisas? Essa aula é totalmente grátis, mas ela tem gastos. Tudo que está aqui ao meu redor, quando a conta de luz chega, quando nós damos ministério no estúdio, as contas vêm $1.500. A conta de luz. Não estou falando dos aparatos que a gente compra, adquire, os computadores, só que nessa sala tem
3 computadores que estão sendo usados para a transmissão dessa aula, fora o que nós pagamos na internet, fora as câmeras, fora todas as coisas que nós precisamos ter para isso. Porque é profissional que nós estamos fazendo. Estou lhe dando grátis. Então, o que eu quero mostrar para você? Sempre quando uma oferta de cereal era apresentada, era porque um sacrifício animal foi feito. Mas por que você está falando tudo isso? Vou falar muitas vezes, isso aqui não é nada, isso aqui não é nem começo da aula, isso aqui é só para tirar a poeira aí da sua cabeça. Voltando aqui para o quadro. Então, quando o Senhor Jesus morreu na cruz, quando ele morre na cruz, ali vocês estão vendo a oferta animal. Por que a oferta animal? Porque ele está ali na cruz. Está ali na cruz o Cordeiro de Deus. Está ali na cruz o Cordeiro de Deus. Mas antes dele realizar, antes dele chegar ao Calvário, João capítulo 13, o que ele fez? Ele se reuniu com os seus discípulos ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Aí nós temos aí os seus discípulos. Judas estava bem perto dele. E ali, ao redor daquele momento ali, porque não era, eles se esparramavam no chão. Ali eles não tinham uma cadeira para sentar, eles ficavam ali esparramados no chão, que vocês colocam ali. Eles tinham 2 coisas ali. Primeiro, a comida da Páscoa. E enquanto comiam, então o Senhor Jesus celebrou a primeira ceia. Então a primeira ceia, ela foi no meio daquela comida da Páscoa. Então no meio do velho pacto, ele inaugurou um novo pacto. Então você percebe que ele não faz isso depois da cruz, ele reúne os seus discípulos, número 1, antes da sua morte, número 1. Por quê? Porque aqui ele vai oferecer para eles o pão e o vinho, mas ali estavam presentes, ali estava o sal, ali estava o azeite, ali estava o vinho, ali estava a água, e a água, a bacia com que ele lavou os pés dos seus discípulos, em que ele se posicionou numa condição de quem estava lavando os pés dos seus discípulos ali, com aquela bacia. Qual o sentido? É claro que eu não vou falar isso agora, que eu estou apenas só dando para vocês a ideia. O que eles fizeram? Irmãos, se você participar de uma ceia do Senhor em qualquer lugar do mundo, você vai observar o desprezo que eles têm com a bacia. Aí é para lavar os pés dos discípulos? Não estou falando isso. Muito mais que isso. Porque cada discípulo, Michael, representava uma ovelha. Cada discípulo representava uma ovelha. E cada ovelha tinha 4 patas. E está escrito em Levítico, nós vamos estudar sobre isso, que o sacerdote tinha que lavar somente as patas do animal. O animal não era banhado, mas as patas eram lavadas. O que Jesus estava fazendo ali na ceia do Senhor, estava lavando as patinhas das suas ovelhas. O que significa isso? Quando você está pregando a palavra, que você está ministrando a palavra, a bacia representa a palavra. E tem uma coisa maior do que isso que eu não vou falar agora. Eu não vou falar só mesmo quando nós estivermos nessa parte aqui que é a página 85, a bacia, o jejum e o fermento. Que esse é um capítulo de, deixa-me ver, são mais ou menos 15 páginas. Estou só abrindo a mente de vocês para isso. Então, levando aqui vocês para esse ponto aqui da ceia, a ceia foi oferecida antes da morte de Cristo. Por quê? Porque ela representa a oferta de cereal, ou a oferta de cereais. Porque aqui está o trigo, aqui estão os cereais. E a oferta de cereais de Levítico, capítulo 2 até o 7,
que o oitavo ele vai falar da primícia. Você vai colocar ali em Levíticos capítulo 2, seus olhos até o 7, você vai ver ali das ofertas de manjar, que representa a oferta de cereal ou a oferta... São três, ó. Colocando aqui a oferta vegetal, oferta de manjar e oferta cereal. Ok? Então, essas ofertas, que têm nomes diferentes, representam a ceia. Por quê? Porque essas ofertas eram uma memória, era imemorial. Aqui está o cérebro. Era um memorial, era uma memória do sacrifício animal. Por isso que Paulo escreve dizendo, e Jesus também foi que começou falando, em memória de mim. Então a oferta de cereal, ela é feita em memória da sua morte. Por quê? Porque quando nós participamos e tomamos da sua carne, a sua carne está crucificada. Quando nós tomamos do vinho, que é o seu sangue derramado, nós somos partícipes do sangue e do corpo dele, que está sacrificado na cruz. Então o que ele fez? Ele parou e pensou, eu não posso morrer para depois da ceia. Porque se eu fizer isso, eles não vão participar comigo. Então o que eu vou fazer? Ele morre no 19 de João, mas ele faz a ceia, ele estabelece a ceia no 13, para que os discípulos, os apóstolos, pudessem participar da sua carne, da qual ele tinha falado no capítulo 6. Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não pode ressuscitar. Não ressuscitarei na ressurreição do último dia. Capítulo 6 de João. Então ele está mostrando, estou oferecendo a minha carne e o meu sangue. Por quê? Porque é a oferta de cereal, a oferta de manjar, é a oferta vegetal que eu estou oferecendo antes da morte. Para quê? Quando nós comemos o nosso pão, do seu corpo, que é o pão, e bebemos do seu sangue, que é representado pelo vinho, nós então somos partícipes com ele na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Por isso a oferta a seguir não é a oferta simplesmente de cereais, embora ela seja de cereais, mas ela tem um outro nome, chamada oferta das primícias, porque ele ressuscita. Então o corpo vai crescer, o corpo vai se levantar, o corpo vai ser edificado. Por isso, então, só depois da sua morte é que as primícias, a oferta das primícias são estabelecidas. Meu Deus. Meu Deus. E aqui eu termino essa pequena aula. Isso aqui é uma prévia, são 3 aulas que eu darei. Serão 3 aulas prévias, essa é a primeira, amanhã, e depois eu darei mais 2 aulas para que vocês tenham uma conscientização da necessidade de estudar esse assunto. Maico, onde é que eles podem se inscrever, Maico, aí, temporariamente? Até a gente só vai abrir a inscrição no 3º dia, né? Isso. No 3º dia que eu vou abrir a inscrição, para você ter a apostila, para você se inscrever. Então aqui, ó, no osanabibleschool.org/ceia do Senhor, ceia do Senhor, você então pode se inscrever temporariamente para a gente saber que você vai fazer. E no último dia, na 3ª aula, que é depois da manhã, nós vamos abrir então a oportunidade para você se inscrever no curso. Amém, meus irmãos? Então, aqui eu termino, como eu disse para vocês. Por isso que você, quando lê a Bíblia em Gênesis 4, quando o Senhor estabelece ali, você vai perceber ali os 2 altares. Você vai perceber ali os 2 altares. Os 2 altares. Claro, eles não eram assim. Eu só quero colocar assim por causa da sua realidade. Mas eram altares. Os 2 altares. Os 2 altares ali. Os 2 altares. Depois esse se chamou altar de holocausto, que é de pedra, e o outro altar
que você vai ter aí, que é o altar. Primeiro altar, o altar de Caim. Segundo altar, o altar de Abel. Pegou aí? Aqui eu tenho uma oferta animal. Vou apagar isso aqui. Aqui eu tenho uma oferta animal. E aqui eu tenho vou aproveitar para fazer a bandeja aqui. Uma bandeja. Vou aproveitar aqui. Então aqui eu tenho o fruto da terra. Olha isso aqui, irmãos. E eu tenho a oferta animal. Eu tenho animal. Então aqui, ó. Deus estabeleceu já desde o início. Caim, o primogênito, ele vai trazer a oferta de cereais. Cereais. Fruto da terra. E alguns pastores que eu tenho visto e ouvido pregar, e eles sentam, pau, arrebentam, e tal, porque Caim ofereceu o fruto da terra, meus irmãos, e ele foi rejeitado por Deus, meus irmãos, e espero que tenha um microfone aqui, assim, na cabeça, e gritam, e dizem, a oferta dele foi rejeitada porque ele trouxe o fruto da terra, e Abel foi rejeitado porque ele trouxe oferta animal. Não sabe o que estão falando. Por quê? Porque toda vez que nós trouxéssemos a oferta animal, sempre teríamos que trazer a oferta vegetal. A oferta vegetal é o tipo da mesa do Senhor. É o memorial da mesa do Senhor. Ela é o memorial da mesa do Senhor. E a oferta animal é o memorial da morte de Cristo. Então ali estava o memorial na mão de Caim. E estava a oferta animal na mão de Abel. E por que que ele não foi aceito? Ele não foi aceito na oferta dele, mas o Espírito Santo falou para ele, se você for lá e fizer certo, não serás aceito. O Espírito Santo deu para ele ainda a oportunidade dele voltar atrás, ele que não quis, por causa do orgulho. Então o que eu estou mostrando para vocês é que a ceia do Senhor, ela é uma oferta de cereal, uma oferta de manjar. É o fruto da terra. É o memorial da morte do Cordeiro de Deus. E assim nós vamos prosseguir, vamos continuar. E eu quero agradecer a grande audiência de todos vocês, o carinho do Fábio, do Nelis Nelson, Gabriel, do Diogo, querido amigo, pastor e doutor Diogo, que Deus te abençoe. Hoje tínhamos uma live, mas não pude fazer. Tivemos alguns problemas aqui, vocês perceberam aí. Fábio Pantoja Guilherme, meu grande amigo. Saudade de você, Marcelo Martins, meu Deus, Josué Peretti, muita gente amiga, muita, Bruna Stephanie, Lourdes Rodrigues, Marcílio, pastora Esté Gouveia, minha mãezinha, Nelis Nelson. Deus abençoe vocês. Amém? Tudo certo, Marcos? Quer que eu diga mais alguma coisa? Eles voltarem amanhã, né, no mesmo horário. Amanhã, no mesmo horário, glória a Deus. Quem participou, vai preparando aí a sua pastinha. Aqui é a minha. Olha a minha pastinha aqui, ó. Eu tenho um bocado delas, irmãos. É muitas, são muitas. Graças a Deus. Que Deus abençoe. Adquira a Teologia Latina. Essa é uma enciclopédia, irmãos. São 12 livros e agora vão mais 7 para a imprensa. Vai aumentar, vão ser 19 a partir de agora. E agora vocês têm a oportunidade de ter, porque estamos com um preço bem baratinho, bem baixo mesmo, tanto das Bíblias como dos livros para você adquirir. Que Deus abençoe e até amanhã, se Deus assim nos permitir.